Psil Jurídico, segmento Legislação, Instituições e Ética, A407. Considerações gerais, leitura de texto. Bem-vindos mais uma vez ao Psil Jurídico, em continuidade às considerações gerais 0307, ocasião na qual se tratou do Poder Executivo. Neste Psil serão feitas algumas importantes considerações sobre o Poder Legislativo. O Brasil é uma federação englobando 4 entes. Os chamados entes da federação são a União, os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios. No ente superior da federação, União, e nos entes intermediários, 26 estados e o Distrito Federal, são encontrados os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, todos independentes e harmônicos entre si. Já nos 5.570 municípios são encontrados apenas os poderes Executivo e Legislativo, ou seja, não há o Judiciário. O Poder Legislativo Federal é representado pelo Congresso Nacional, que é bicameral, 2 casas legislativas. Vale entender? É composto pela Câmara Federal e pelo Senado Federal. Na Câmara Federal encontram-se 513 deputados federais, os quais são os representantes dos cidadãos brasileiros. Voto. O número de deputados federais é dado por regras existentes na Constituição Federal, fato este que, de passagem, tem gerado sérias distorções relativas à representatividade. Um voto em um Estado federado pode valer mais do que o mesmo voto em outro Estado federado. Por sua vez, no Senado Federal encontram-se hoje 81 senadores, 26 estados e um Distrito Federal, ou seja, 27 vezes 3 senadores, 81, que representam o Estado federado pelo qual foram eleitos, também pelo voto popular, independentemente do número de eleitores, uma vez que são 3 senadores por Estado federado, tem-se o total, como já dito, de 81 senadores. O Poder Legislativo dos Estados é denominado de Poder Legislativo Estadual. Ao contrário do Congresso Nacional, é unicameral, uma única casa legislativa. Nos 26 estados federados tem-se as Assembleias Legislativas e no Distrito Federal tem-se a Assembleia Distrital. O número de deputados existentes nas Assembleias é dado por regras existentes tanto na Constituição Federal quanto nas respectivas Constituições estaduais. Finalmente, o Poder Legislativo dos 5.570 municípios brasileiros encontra-se nas câmaras municipais. O Poder Legislativo Municipal é exercido pelos vereadores. Da mesma forma que para o número de parlamentares federais, estaduais e distritais, o número de vereadores existentes nas câmaras municipais é dado por regras existentes tanto na Constituição Federal, nas Constituições estaduais do respectivo Estado e na Lei Orgânica Municipal, LOM, do município considerado. Agora, frise-se que, em regra, esses vereadores colocam o número no teto, no máximo, quando deveriam ser mais prudentes. É muito importante que todos os cidadãos conheçam minimamente as considerações acima efetuadas em relação aos poderes legislativos de todos os entes da federação. Ainda que, tratando de questões básicas relativas ao poder legislativo, este material também muito contribui para oferecer uma educação que efetivamente eduque. Somente conhecendo a realidade da produção das normas legais é que todos os cidadãos poderão reconhecer as distorções existentes e cobrar as devidas correções tanto dos referidos parlamentares quanto dos governantes. Um dos exemplos dessa distorção refere-se à representatividade dos cidadãos dos estados federados na Câmara Federal, conforme já foi falado. Dentro desse contexto, e conforme já colocado anteriormente, a Constituição Federal impôs severa distorção ao dar aos estados com maior número de eleitores um menor poder comparativo em relação aos estados com menor número de eleitores.
A distorção de representantes do poder legislativo existente na Constituição Federal resultou que o voto conjunto de alguns estados com baixo número de eleitores por estado pode ter maior valor comparativo do que o de um estado com um número maior de eleitores. Um outro ponto da existência de distorções diz respeito aos subsídios, ou seja, a remuneração pagas aos parlamentares. A Constituição Federal dispõe sobre o denominado teto para os subsídios a serem pagos aos parlamentares. Muito embora o teto diga respeito a um valor máximo para o subsídio, os poderes legislativos de todos os entes costumam votar os subsídios pelo valor máximo possível, ou seja, o teto. Uma vez que se trata de um efeito em cascata, vereadores terminam por receber valores extremamente elevados a título de subsídio, remuneração pela função que exercem. Tudo, lamentavelmente, em conformidade com as regras constitucionais existentes. Ou seja, é legal, mas não é moral. Várias são as funções que devem ser exercidas por todo parlamentar, qualquer que seja o ente federativo considerado. Duas delas apresentam vital relevância. Uma dessas funções do Poder Legislativo diz respeito tanto à proposição de bons projetos de lei, assim como bem votá-los. Outra importantíssima função relaciona-se à obrigação constitucional de que os membros do Poder Legislativo fiscalizem os atos do Poder Executivo. Tal fiscalização é principalmente realizada com auxílio técnico do respectivo Tribunal de Contas. No que se refere à proposição de bons projetos, atualmente qualquer cidadão brasileiro diria que isso não vem ocorrendo de maneira satisfatória no país. Idem no que se refere à subsequente votação de tais projetos de lei. Quer seja em virtude da falta de conhecimento do respectivo parlamentar ou quer seja em razão de sua lamentável falta de interesse. Quanto à fiscalização dos atos do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, todo e qualquer cidadão brasileiro também reconhece que o Poder Legislativo no Brasil pouco ou até mesmo nada vem fazendo nessa fundamental obrigação constitucional. O que lamentavelmente vem ocorrendo é o verdadeiro compadrio existente entre os chefes do Poder Executivo e a maioria dos membros do Poder Legislativo, com vistas à alegação de se ter a denominada governabilidade. Obrigado.